A Câmara Municipal, a sessão de ontem da Câmara foi marcada por uma polêmica danada. A gente já previa no programa de ontem que a sessão seria um tanto quanto estressante, polêmica, que teria protesto, mas foi mais além do que a gente imaginava. E tudo começou quando o projeto de Zona Azul foi apresentado, colocado para votação, e uma emenda apresentada pelo vereador Zé do Empenho, assinada por outros vereadores, pelos vereadores do Centrão, não tinha a assinatura dos vereadores de oposição, porque eles também não foram consultados, e isso foi outro tema de protesto na Casa Osório de Aquino. Mas para a gente entender, começando tudo do começo, vamos ver aí quando o vereador Júnior Ferreira fazia a leitura do projeto e em seguida o vereador Zé do Empenho falando sobre a emenda. Emenda número 2 de 2021 ao projeto de lei 23 do Poder Executivo. Autor vereador José Antônio de Lima. Emenda modificativa. Altera o artigo 1º que doravante fica com a seguinte redação. Artigo 1º. Na forma do artigo 24, inciso 10, da Lei Federal 9.503 de 2007, do Código de Trânsito Brasileiro, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a implantar, manter, operar e explorar, mediante concessão/permissão, o sistema de estacionamento rotativo, controlado pago, para veículos automotores, veículos de transporte de carga e de passageiros, e recipientes para transporte de entulhos que venham a ocupar espaço nas vias e logradouros públicos do município de Guarabira, em áreas especiais denominadas Zona Azul. 2. Altera o artigo 3º, que doravante fica com a seguinte redação. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a regulamentar através de decreto. Inciso 1º. Os períodos máximos de permanência dos recipientes para transporte de entulho que ocupem espaço nas vias e logradouros públicos da cidade de Guarabira, bem como os dias e horários que poderão permanecer em Zona Azul. Inciso 2º. Os limites de capacidade de carga e dimensão dos veículos que poderão estacionar na área azul, mediante o recolhimento da tarifa prevista em lei. Inciso 3º. As áreas específicas a serem utilizadas exclusivamente por idosos. Inciso 4º. O tempo de tolerância. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal deverá regulamentar com autorização do Poder Legislativo. 2 pontos. Inciso 1º. A delimitação dos locais de estacionamento, a tarifa de estacionamento, a forma de operacionalização, administração e fiscalização, área azul, o prazo da concessão. Item 3. Altera o artigo 4º, que doravante fica com a seguinte redação. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a cobrar pela utilização de espaço para estacionamento de veículos nas vias e logradouros públicos municipais de uso comum, em valores que serão fixados por decreto municipal, com aval do Poder Legislativo, podendo tais valores serem cobrados pela empresa concessionária ou permissionária do serviço público, contratada após devido processo licitatório. Item 4. Altera o artigo 8º, que doravante fica com a seguinte redação. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor 12 meses após a data da sua publicação, revogando-se os dispositivos em contrário. Vereador José Antônio de Lima, autor da emenda. Pois bem, foi partindo desse princípio aí que começaram, as desavenças na Casa Osório de Aquino. O vereador Renato Meirelles, que é vereador de oposição, ele disse, que as emendas eram interessantes, que a emenda era interessante, mas que não confiava nessa emenda. E aí tem a fala do vereador Zé do Empenho. Tem a fala do vereador Zé do Empenho, deixando claro que o que estava sendo excluído. Vamos ver a fala do vereador Zé do Empenho. Estou excluindo aqui a lei motocicleta e também, com a autorização da Câmara Legislativa, a delimitação dos locais de estacionamento,
a tarifa de estacionamento, a forma de operacionalização, administração e fiscalização da Arazu e o prazo de concessão, tudo dependendo do poder legislativo. A emenda Olha, em seguida teve a fala do vereador do vereador Renato Meirelles, né? Vamos ver a fala do vereador Renato Meirelles. A emenda do colega vereador Zé do Empenho, que teve a assinatura aqui de outros colegas, né? Que chega a essa casa agora, mas o que a gente sempre vem discutindo e debatendo é a história do momento, né? O momento que nós estamos vivendo, da aprovação de uma cobração de mais um imposto, em tempo de recessão, de pandemia, de crise financeira. E eu acredito que não dá para confiar nessa emenda para a gente aprovar. O porquê? Porque depois o prefeito de Guarabira veta as emendas e fica o projeto do jeito que está. Por isso eu entendo que isso é importante, já me posicionei contrário ao projeto, agora me posiciono contrário à emenda, até porque se essa casa aprovar a emenda, vai seguir para o prefeito. Eu não tenho dúvidas que o prefeito irá vetar essas emendas. E depois voltará para esse plenário. Eu não sei, né, qual será o posicionamento desse plenário. A gente pode derrubar o veto. A gente pode derrubar o veto, mas eu não sei, eu não posso acreditar nem confiar na palavra, né? O ideal mesmo agora seria, pelas discussões que nós estamos travando, a derrubada do projeto. Então, eu acredito que a ideia é interessante, vereador, mas o momento é para derrubar totalmente o projeto, por entender que o momento não é oportuno, que as pessoas não podem criar mais um encargo, mais um imposto para a população de Guarabira nesse tempo de pandemia. E não vamos criar aqui nessa casa uma cortina de fumaça para aprovar esse projeto. E aí vamos ao que disse o vereador Zé do Empenho, autor, né, ou quem apresentou a emenda ao projeto de criação da Zona Azul. Meu papel como vereador, explicando à opinião pública que o vereador José Antônio de Lima, o vereador Marcelo Bandeira, a vereadora Jussara Maria, o vereador Tiago Justino, Gerson Cândido de Farias, Júnior Ferreira, Saulo Fernandes, Isaura e Raimundo Macedo, é contra a cobrança do estacionamento de motos aqui em Guarabira, deixar bem claro, para quando sair daqui ninguém deturpar o que está sendo aprovado aqui hoje, que é contra ao prefeito delimitar os locais de estacionamento sem passar pelo Poder Legislativo, que é contra a tarifa de estacionamento sem passar pelo Poder Legislativo e a forma de operacionalização, administração, fiscalização da área azul e também o prazo de concessão. Isso é bom que a imprensa tome conhecimento disso. Eu ainda peço ainda um ano de carência para que o prefeito possa realizar esse serviço de Zona Azul aqui em Guarabira. Pelo que eu vi o palestrante na última terça-feira, com menos de um ano, essa Zona Azul não está instalada aqui em Guarabira. Então, eu quero dizer à imprensa guarabirense que a gente está inventando aqui motos, bicicleta, motoneta, de não pagar a Zona Azul. E as delimitações, o estacionamento, a forma de operacionalização, o prazo de concessão, tudo dependendo do Poder Legislativo. E eu faço uma retrospectiva aqui. A gente passou 6 meses aqui, todo mundo aqui elogiando os vereadores, porque todo veto do prefeito foi derrubado aqui. E por que se o prefeito vetar, a gente não pode derrubar? Então, senhor presidente, eu quero explicar isso à imprensa guarabirense para saber o nosso posicionamento. Primeiro... Olha, o vereador Nau Fernandes diz que a emenda, né, foi uma manobra fajuta apresentada ontem. Primeiro, parabenizar o vereador Zé do Empenho pela postura de apresentar emendas, e a gente sabe do compromisso que ele tem com essa casa, e o vereador Renato foi feliz na sua indagação aí, quando falou, ora, como é que a gente pode confiar numa gestão que na campanha disse que não ia implantar o Zona Azul e joga um processo desse para cá, um projeto desse para cá? Essa emenda pode ser uma cortina de fumaça, a gente pode aprovar aqui e ele lá derrubar as emendas e fazer do jeito que quer. E se ele tem, se dá um ano
de carência para ele querer implantar a Zona Azul, porque ele não retira esse projeto e faz um projeto de vergonha e manda para essa casa para a gente aprovar, se é tempo. Então, eu acho, e eu tenho aqui sempre dito, né, em qualquer lugar que falei, eu não quero aqui jamais, e nunca disse, que julgar qualquer um amigo, colega nosso vereador aqui nessas questões. A irresponsabilidade é do gestor, é da gestão. Por 3 motivos eu não voto, por 3. Primeiro, que ele disse que não ia implantar, que não ia mandar. Disse ali, sentado naquela cadeira, que jamais ia mandar projeto para essa casa que causasse impacto com a sociedade. Quebrou a palavra. A inoportunidade do projeto, das pessoas, principalmente as pessoas mais carentes que têm o seu veículo com dificuldade, que já pagam a gasolina caro, ainda tem que vir ao centro da cidade, pagar um preço que a gente sabe que Zona Azul não resolve o problema de trânsito. É assim em João Pessoa, na cidade grande, é assim em Campina Grande. Zona Azul é simplesmente para se cobrar imposto, somente. E eu acho que o momento é indevido. E além de tudo, o projeto que veio para essa casa foi enviado. Tanto é que o vereador já está apresentando emendas, que infelizmente essas emendas podem ser derrubadas por ele, que já fez várias vezes. E como disse o vereador, ninguém sabe daqui ao tempo que votar como é que vai estar. Então, eu continuo com o meu posicionamento, vou continuar. Jamais eu vou jogar aqui alguém contra a sociedade, porque a oposição não fez isso, jogar qualquer vereador contra a sociedade. Agora, a irresponsabilidade da gestão, a inoportunidade, a ineficácia continua. Ora, como é que eu acabava de dizer, como é que a gente pode estar discutindo aqui, se você, para fazer o exame de média e alta complexidade aqui nessa cidade, uma pessoa pobre e humilde de Guarabira passa 3, 4 meses para fazer. Se você chega nos cantos e recantos da cidade, várias obras inacabadas. Se você chega na ação social, não se tem um compromisso com a gestão, com a população. Aí, de repente, chega um projeto para essa casa para fazer com que as pessoas paguem mais imposto. Uma dificuldade imensa que está o país. E eu dizia, ainda hoje, que o governo federal está, por mais no posicionamento das pesquisas que ele está, mas ele está tirando dinheiro do imposto de renda das pessoas mais ricas para tentar subsidiar o auxílio das pessoas carentes. E aqui em Guarabira nós estamos diferentes. É diferente. Não se vê uma gestão com eficácia que atenda os anseios da população, ainda mais querendo que esse poder legislativo dê um cheque branco a ele para ele fazer da forma e do jeito que ele quer. Louvável as emendas do vereador Zé de Empenho, a boa intenção, mas é difícil de acreditar que ele vai aceitar. Parabéns. Depois da fala de Nau, que é vereador de oposição, foi a vez do vereador Júnior Ferreira, que é da situação, reafirmando o seu voto. Projeto Zona Azul, a gente vem discutindo há bastante tempo nesta casa, não é... A gente está aqui, eu estou aqui no 2º mandato. Ano passado, vereadora Jussara, ainda lembro bem, quando teve a votação do reajuste do salário. Eu votei favorável, votava novamente hoje, mas não está em discussão. Mas, nas vésperas da votação, ou dias depois, botaram um carro de som na minha casa, de frente à minha casa, para falar mal de mim, de que eu votei no reajuste. E eu peço que hoje botem 2 carros de som. 2 carros, 3 carros. Foi botado ano passado, eu até aumentei minha votação, estou aqui nesta casa representando Guarabira novamente. O vereador Zé do Empenho falava bem, quando o prefeito Marcos Diogo mandava para esta casa uns vetos, e a gente reprovou os vetos do prefeito. Eu votei contra o prefeito, foi unânime nesta casa, 4 vetos, se não me engano. Eu não estou votando no projeto que é de Marcos Diogo. Eu até dizia a um vereador hoje, independente do prefeito que fosse, eu era favorável e sou favorável ao projeto da Zona Azul. Eu fui eleito pela 2ª vez, não foi para agradar eleitor meu, nem assessor meu, não. Eu fui para fazer o correto, vereador Isaura. Se não, por todos os guarabirenses, mas pela maioria. Eu não estou para agradar meu eleitor aqui, nem meu assessor, de nenhuma vez. Em quase 5 anos de mandato como vereador, estou aqui para trabalhar. Que eu perca na próxima, mas eu fiz o certo para o Guarabira e estou trabalhando para o futuro, e é assim minha opinião. Eu voto favorável pelo projeto da Zona Azul. A gente quer dignidade, os comerciantes, conversem com os empresários e vejam. Essa é a minha opinião e agradeço. E sempre venham a esta casa, sempre tem projeto de discussões de importante, vereador Nau. Sempre que vocês possam vir acompanhar, e só repetindo, eu voto sim a favorável ao projeto Zona Azul. Muito obrigado. Depois foi a vez do vereador Raimundo Macedo, que também é vereador governista, reafirmando sua votação favorável ao projeto. Se nós fôssemos usar
e se preocupar com as críticas, dizia isso na imprensa hoje, nós ainda estávamos com a Festa da Luz na Lima e Moura. Estaria com uma feira livre na Pedro II. E tenho dito isso repetidas vezes, que as pessoas que enxergam à frente do seu povo, normalmente não usufruem da sua visão. Então a gente torce aqui que as pessoas pensem em Guarabira, não é o projeto de Marcos Diogo, que talvez seja o prefeito que menos vai fazer esse projeto. O projeto será construído por essa casa e pela sociedade organizada. Quando se fala que o prefeito era contra 2020, nós estamos em 2021 discutindo 2022 ou 2023. Né? Então a gente tem que pensar no futuro. Infelizmente, nós não podemos deixar de discutir aquilo que vai ser bom para Guarabira. E o futuro dirá, assim como disse o Parque do Poeta. As pessoas que criticavam, que fizeram essas mesmas caravanas, que ligavam para a emissora de rádio, hoje não tem a humildade de reconhecer que o Parque do Poeta estava certo. Então, para encerrar, eu voto a favor, porque eu voto pelo futuro de Guarabira, e já dizia o poeta Luiz de Camões, muda-se os tempos, vereador Ramon, muda-se as vontades, muda-se o ser. Então nós vivemos num mundo de mudança, o homem vive mudando. Muito obrigado. Olha, depois foi a vez do vereador Renato Meirelles, que é da oposição, dizer o porquê de não votar no projeto de Zona Azul. Guarabira toda sabe qual é o posicionamento do vereador Renato Meirelles. Caravana aconteceu e acontecerá todas as vezes que for para defender a população de Guarabira. Fizemos contra a taxa de iluminação pública, fizemos contra o reparcelamento do IAPM, fizemos contra a reforma da Previdência, que foi aprovada na Surtina, e farei quantas vezes for possível, porque o povo tem que saber o que está discutindo nessa casa, vereadora. Infelizmente, o povo que está passando necessidade está sendo enganado nesse momento. Está sendo enganado por uma manobra articulada pelo prefeito de Guarabira, para aprovar o projeto de toda forma. E o que mais me entristece, porque se quer votar no projeto, vote da forma que está. Não quer enganar a população. A população está passando por necessidade. A população está sendo totalmente esquecida nesse momento. E ainda quer aprovar esse projeto com uma manobra rasteira. Uma manobra tão somente para depois ficar mangando e rindo da população. Nesse momento está o quarteto, lá na casa do prefeito, ou lá no gabinete, olhando para essa casa aqui, mangando dessa casa aqui, e mangando da população de Guarabira, que vão conseguir aprovar o projeto com a manobra articulada, pensada. E é isso que nós estamos denunciando, resistindo. Diga não à Zona Azul. Diga não à cobrança de imposto em tempo de recessão. Diga não às cobranças de motos na Zona Azul. Diga não ao cheque em branco que o prefeito de Guarabira irá receber para decidir o futuro dessa Zona Azul. Diga não à cortina de fumaça que infelizmente foi plantada na tarde de hoje na Câmara Municipal. Diga não. E por isso, senhor presidente, o vereador Renato Meirelles não vai mudar a sua linha. Colega vereador que disse que aumentou. Tudo bem, mas nós continuaremos defendendo os interesses da população. Então, digamos não, de forma correta, coesa, coerente, e não um sim, uma forma rasteira, manobrada pelo prefeito de Guarabira. Muito obrigado, eu digo não ao Zona Azul. Obrigado. Na sequência, foi a vez da vereadora Rosânia Emídio dizer também que vota não em relação à Zona Azul. Presidente. Mas eu quero dizer que o projeto é do prefeito, mas a decisão está aqui, em nossas mãos, nas mãos dos vereadores que a população de Guarabira elegeu. Todos nós sabemos que a Zona Azul não vem melhorar coisa nenhuma na cidade de Guarabira. Então, o futuro de Guarabira é Zona Azul, que os vereadores da situação falam.
A situação de Guarabira, o futuro de Guarabira, são as pessoas morrendo, necessitando de exames, de cirurgias, de fraldas, de alimentos suplementares. Então, gente, o futuro de Guarabira está nas mãos de vocês. Analisem, olhe quem é a favor do povo e quem é contra. A decisão é nossa. Então eu digo não à Zona Azul, não ao cheque em branco para o prefeito. Como o vereador Renato falou, ele está lá mangando da gente aqui, porque ele fez essa manobra. Mas eu só tenho uma palavra. Rosana Emílio só tem uma palavra: não à Zona Azul. Uma vergonha para Guarabira esse projeto. Há 9 meses. Depois foi a vez do também vereador oposicionista Ramon Menezes de dar o seu voto. Há 9 meses, 10 meses atrás, o prefeito de Guarabira, candidato à majoritária desta cidade, escreveu uma publicação em suas redes sociais que dizia o seguinte: podem criar 1, 2, 3 mil fake news, mas não conseguirão vencer o trabalho. Essa história de implementação da Zona Azul em Guarabira não passa de uma grande mentira. Essas foram as palavras do então prefeito atual de Guarabira, Marcos Diogo. Mas que prefeito é esse que temos em nossa cidade, que há 10 meses diz uma coisa e agora se contradiz falando outra? O que está em discussão aqui nesta casa, nesse momento, é um projeto que contém apenas 2 páginas. Eu até disponibilizei nas minhas redes sociais para que a população de Guarabira tenha conhecimento do projeto vago, sem conteúdo, despreparado, um projeto amador, feito pela Prefeitura Municipal de Guarabira. Um projeto que não vem para acrescentar a nossa mobilidade urbana. Temos muitas outras vias alternativas para se implementar aqui em nossa cidade. O incentivo ao uso de bicicleta, a instalação de ciclovias, a aplicação de bicicletários. Por que colocar um projeto que vem pesar no bolso das pessoas? Um povo que está tão sofrido, que vive mandando mensagens em busca de emprego, de geração de renda, de cesta básica, de alimentos, de exames que não tem na cidade de Guarabira. Precisamos refletir sobre isso, você guarabirense que está nos ouvindo. É por isso, por esses motivos, que eu votarei contra a esse projeto Zona Azul que está aqui em pauta, porque estamos aqui pensando e favorecendo os nossos guarabirenses. É preciso entender isso. Gera mais despesas, gera mais tributos. É um ato desumano por parte da Prefeitura Municipal de Guarabira. Eu voto contra, senhor presidente. O vereador Marcelo Bandeira também externou o seu voto em relação ao projeto de Zona Azul. Lembrar, e é bom porque está arquivado aí em várias entrevistas que todos os vereadores, acredito que falou sobre o tema, e desde da minha primeira entrevista, eu dizia que Guarabira necessitava da Zona Azul, não agora, o momento não pedia, e que o projeto do jeito que veio tinha muitas coisas erradas. Aí o vereador Zé do Empenho apresenta uma emenda exatamente corrigindo o que todos os vereadores aqui falaram. Que não é o momento, está aqui dizendo que isso é para cobrar daqui a 1 ano, né? Que o prefeito queria fazer tudo por decreto, Zé está dizendo aqui que com autorização legislativa, delimitar o local, a tarifa, a forma de administrar, o prazo de concessão, tudo isso com autorização do legislativo, não cobra moto, quer dizer, tudo que a gente pedia está aqui no decreto. Aí a oposição vota contra, aí vota a emenda, logicamente, é que eu estou falando. Sim. Aí me entristece muito quando o vereador Josa diz que quando fala no Centrão, está colocando que uma grande articulação da prefeitura. Como se todo mundo, Josa, companheiro, eu não tenho patrão para seguir as orientações, não. Eu vou com minha consciência que me rege. Não tem ninguém por trás de mim dizendo como eu votar. Eu voto como eu quero. Acerto ou erro, mas sou eu que estou votando. E quando eu disse que voto contra o projeto, eu não vou mudar meu voto, não. Porque a interpretação que eu faço, nesse caso da emenda modificativa do vereador Zé do Empenho, é que essa emenda vai entrar na segunda votação, senhor presidente. Era aquele velho debate que o vereador Zé Irmai dizia, quem vem primeiro, a emenda ou o projeto, né? A minha interpretação é que
nessa primeira votação que vai ter hoje, é o projeto original. E eu vou votar contra o projeto. Agora também vou respeitar o que o vereador Zé do Empenho diz na emenda modificativa da segunda votação, porque a segunda votação é o projeto modificado, e era exatamente o que eu e os demais vereadores queriam. E eu, na segunda votação, irei votar a favor. Mas hoje, com o projeto original, eu voto contra. De fato... Líder do governo na Câmara Municipal de Guarabira externar seu voto. É muito importante. E eu vou dividir os meus 2 minutos em 2 partes. Primeiro, ainda mesmo que conturbado, parabenizar o modo centrado que o vereador Josa inicialmente coloca suas palavras. Em nenhum momento o vereador falou mais alto do que deveria ou usou do momento para poder tirar proveito, que é isso que um ou outro consegue fazer aqui na casa, que é tentar tirar proveito da situação. E também parabenizar a bancada do Centrão pela civilidade. É você usar da consciência, como eu falava outrora. Aí você vê a forma de desrespeito que é usado para com o vereador do Quilates Zé do Empenho. As palavras colocadas de manobra, as palavras colocadas de emenda de última hora, emendas fajutas, emendas isso, aquilo outro, desrespeitando talvez dessa casa, tirando a questão aqui do próprio Josa, um dos que tem mais história no Legislativo guarabirense, que é o vereador Zé do Empenho. Veja até que ponto vai a vontade de derrubar algo que é de benefício para a cidade. E eu não ligo para algumas manifestações, porque quem já passou por essa casa entende a forma e o modo de fazer política daquele bloco que eu falava. É carro de som na porta, é casa lotada com representantes, funcionários do Estado, talvez eu não sei nem se estava de serviço no regional, ou na UPA, ou não sei onde, mas faz isso. Então, senhor presidente, apenas para dizer que nós estamos buscando, de fato, fazer Guarabira pensar grande. E eu disse outrora, ontem, hoje, da necessidade de apelar para, de fato, os vereadores conscientes, que não querem fazer oposição por oposição. É justamente usar do espaço para poder fazer Guarabira crescer. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Eu me lembro. Depois da fala do líder do governo, foi a vez da fala do líder da oposição, Josa da Padaria. Pela primeira vez, vereador Jussara, a gente está, de fato, discutindo, seguindo um script de um projeto de lei, que cada um tem 2 minutos, fala, e é dessa forma, não ficar aqui, um querendo, um fala, depois fala, fica, hoje tá bonito a discussão. Então, eu queria aqui dizer ao povo de Guarabira, de que, graças a Deus, ao longo da minha vida pública, eu sempre tive o cuidado de zelar pelo meu mandato e poder olhar de frente, de lado, olhar para as pessoas, porque eu sempre pautei no respeito e no cuidado com as matérias, com aquilo que defendo. Não vou aqui chegar e dizer que Zona Azul não presta, que Guarabira não tem que criar. Guarabira vai precisar e vai ser criada, ou agora ou daqui a um tempo. A minha discussão que eu disse, e até disse em entrevista, que poderia votar a favor. E não votava do jeito que estava, porque o projeto é vago, não é explicitivo para a população, não diz onde vai ser os locais, como vai ser, enfim. E eu disse mais ainda, nós temos aqui a ST Trans, que foi criada, aprovada por essa casa, que é o projeto 118/2013, que pode muito bem melhorar, disciplinar essa questão do trânsito, né? Aproveitei aqui, veio na sessão o doutor João Eduardo, deu uma grande contribuição, fiz a pergunta a ele que achava pertinente fazer, mas infelizmente eu não vi mudança nenhuma por parte do prefeito no projeto. Agora, eu não vou dizer que me estranha como é que se chega uma emenda à discussão e 1/3 da casa
A casa tem 15 e só toma conhecimento da emenda agora, na hora da votação. Então, por isso que votei, podia até discutir essa emenda, mas para ser sucinto, Guarabira me conhece ao longo da vida, os cargos que exerci, não tenho duas conversas. Eu voto contra esse projeto, porque esse projeto não beneficia a cidade em nada. Agora, ele vai causar problemas, não vai ser muito longe não. Assim que ele estiver implantado, o povo vai ver. Mas o tempo é senhor da razão. Guarabira sabe e eu oriento a bancada e a oposição a votar contra. Muito obrigado. De fato, um dia... Depois foi a vez do vereador do Centrão, Gerson do Gesso, que também assinou a emenda apresentada pelo vereador Zé do Empenho. Eu me lembro muito bem que nós, vereadores, que fomos à TV Mídia, né, Michele, lá falamos o quê? Falamos se o projeto tivesse uma emenda, se mudasse, justamente a gente votaria esse projeto. Se mudou, através do vereador José Antônio de Lima, que teve a ideia, encaminhou, todos os outros vereadores votaram. Sexta-feira eu comentei aqui, se houvesse uma modificação, a gente votaria nesse projeto. Então se modificou justamente aquilo que a gente conversava. E então eu prometi, se houvesse uma mudança, votaria a favor, e é por isso que eu voto a favor, porque o vereador está aqui justamente para colocar emenda, para votar os vetos, como a gente já derrubou aqui 4 vetos, contrariando tudo isso, e porque a gente não derruba o próximo. Então a gente está emendando, os 8 vereadores, votamos a favor da emenda, e eu sou a favor do projeto, porque assim eu quero vê-lo funcionando. E outra coisa, daqui a 1 ano, como reza direitinho aí, porque se fala em pandemia, que tem pandemia, mas esse projeto entra em vigor daqui a 1 ano, e é justamente quando eu acredito que a situação tem melhorado, mas é assim que eu voto, senhor presidente. Obrigado. Em relação à vereadora Jussara, que é da base governista, disse que vota no projeto porque ele precisava dessas modificações que foram apresentadas pelo vereador Zé do Empenho. Em relação ao projeto, quero dizer que, como houve a emenda, eu voto favorável sim ao projeto, porque ele precisava de modificações. Entendo muito bem quando o doutor João veio aqui, fez toda a explanação e disse que no momento ele não podia ter todas as coisas que tem até hoje na emenda, até porque ele estava começando, ia começar para ter licitação. Então, assim, voto a favor e quero dizer respeitosamente a todos os nobres vereadores que foram contra, certo? A questão do projeto, eu digo que todos os nobres vereadores não é que não queira o crescimento de Guarabira. Respeitosamente eu digo, minha opinião é para o crescimento da cidade e acredito que a cidade irá crescer. E como irá crescer com a Zona Azul? Porque é necessário ter o estacionamento, é necessário ter todas as localizações certinhas. Não toda Guarabira vai ter a Zona Azul, vai ter os pontos, os mototaxistas não vão passar, não vão pagar, as pessoas de moto não vão pagar. Então, voto favorável, respeitosamente, a todos os nobres vereadores, respeitando a opinião de todos. Muito bem, depois tem o vídeo aí, né? A contestação feita pelo vereador Renato Meirelles. Presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, o regimento interno da casa diz o quê? Debaterão do voto favorável de 2/3, no mínimo, dos membros da Câmara Legislativa, autorização, outorga e concessão de serviços públicos. Para aprovar esse projeto, precisaria de 10 votos. Infelizmente, senhor presidente, o projeto foi reprovado. Não tem isso não, está com o regimento interno, senhor presidente. Se eu quiser, o artigo 165 do nosso regimento. O projeto de Zona foi reprovado na Câmara Legislativa dessa casa. Peço a todos, né, mais uma vez, a compreensão, que nós possamos manter a sessão de forma harmoniosa, de forma respeitosa, né? E vamos aqui suspender a sessão
por um tempo para que a gente possa, de fato e de direito, comunicar com o júri que já está sendo questionado. A sessão está suspensa por um período. Pois é, e depois da análise, depois de um longo período, né, cerca de 40 minutos, né, que o jurídico ficou analisando, puxa para cá, puxa para lá, o vereador Wilson Filho, presidente da casa, retorna à mesa e diz que o projeto foi aprovado. Foi aí que teve mais polêmica por parte dos vereadores de oposição. Feliz de escutar as palavras do nobre vereador Renato Meirelles, da mesma forma desse grande parlamentar que eu tenho grande estima, vereador Nau, assim como o vereador Tiago. Quero tranquilizar a todos que eu jamais seria irresponsável de fazer algo que não esteja acobertado dentro da legalidade, né? Então, sendo assim, agora, após consultar de fato o jurídico, o projeto se encontra em tramitação, sendo hoje sua primeira votação regimental. O artigo 165, inciso 1º do Regimento Interno, de fato, preconiza que a concessão de serviços públicos depende de 2/3 dos votos da Casa. Por outro lado, a Lei Orgânica do Município, força normativa maior, em seu artigo 6º, assevera: forma o domínio público patrimonial do município os direitos, os rendimentos das atividades e serviços de sua competência, os bens móveis e imóveis. Em seu inciso 5º, parágrafo 5º, na verdade, o uso especial de bens patrimoniais do município por terceiros depende de autorização legislativa, tomada por maioria simples de seus membros e será objeto na forma da lei. Inciso 1º, concessão remunerada ou gratuita mediante contrato de direito público. Sendo assim, a questão de ordem, no que se refere ao quórum de votação, será devidamente analisada no momento oportuno. Dito isto, senhor presidente, pela ordem, declaro aprovada a primeira votação o projeto. Senhor presidente, vamos seguir o regimento, senhor presidente. Vamos seguir o seu regimento, senhor presidente. Seu trâmite senhor presidente, vamos seguir o seu presidente. Isso é uma vergonha, senhor presidente. Felizmente. A lei orgânica do município. O regimento interno é a nossa Bíblia Sagrada. É maior do que o regimento. Então, diante disto, peço ao vereador Renato Meirelles que escute a decisão. Diante disto, declaro aprovado em primeira votação o projeto, devendo seguir seu trâmite normal para a segunda votação na próxima sessão legislativa. Então, no primeiro turno, o projeto foi aprovado. Só vou pedir. E foi aí que o vereador Renato Meirelles usou da palavra e rasgou o regimento interno. Só vou pedir, senhor presidente, a vossa excelência. Melhor a gente pegar esse regimento aqui e... Rasgar aqui, ó. Rasgar. Não vale nada, não. Essa aqui é a nossa Bíblia Sagrada, senhor presidente. Essa aqui é que a gente tem que se nortear. A lei orgânica é do município, mas o regimento interno é dessa casa aqui. Infelizmente, eu quero que constiata todos os atos que foram feitos nessa peça para a gente continuar esse debate. E eu quero usar a tribuna para hoje, senhor presidente. Depois que o regimento interno foi desrespeitado, o vereador Josa, da padaria, líder da oposição, usou da fala e disse que lamenta que o parlamento tenha mudado tanto depois de 16 anos de sua ausência na Casa Osório de Aquino. Presidente, gostaria de cumprimentar o reinício dos trabalhos, Vossa Excelência, que veio aqui prestar os esclarecimentos, e lamentar, dizer ao povo de Guarabira que nos assiste, eu, ao longo de 16 anos nesta casa, e como Deus me inspira. Quando eu vim aqui hoje, eu até questionei essa questão de regimento, né? Que eu não estava, muita coisa mudou, mas realmente eu não pensava que tinha mudado tanto. Aqui, nesta casa, tem o vereador José Antônio de Lima, que foi presidente por 2 vezes. Eu tive a felicidade de ter sido também por 2 vezes em legislaturas diferentes. Marcelo Bandeira também presidiu esta casa, por sinal é o ex-presidente que lhe antecedeu. E pela primeira vez eu estou vendo uma matéria
que não tem o quórum necessário na primeira votação seguir como aprovada. O regimento da casa, ele é muito claro no artigo 165. Então, eu quero me juntar, né, ao vereador Renato, a dizer aqui ao povo de Guarabira de que o regimento está sendo realmente desrespeitado, porque, inclusive, ele é muito claro no regimento, na lei orgânica não tão claro, mas eu não sou. Aqui quem é advogado é o vereador Renato, é outros colegas. Eu não sou leigo no direito, mas pela primeira vez eu estou vendo uma matéria que não conseguiu o quórum ser aprovada sem o quórum suficiente. É muito claro, 2/3 no regimento, e a matéria só teve 8 votos. Mas, Vossa Excelência, aqui é o presidente, e aqui cabe, regimentalmente, a gente recursar aquilo que entendemos que o regimento está sendo ferido. E eu entendo que o regimento está sendo ferido, eu me acho no direito de recursar contra essa decisão que toma Vossa Excelência. Senhor presidente. Em forma de protesto pela aprovação em primeira votação do projeto da Zona Azul, o vereador Nau Fernandes se retira do plenário. Senhor presidente, decepcionado com a atitude, mas isso faz parte do poder legislativo, e eu quero dizer aqui a Guarabira que eu votei contra. E pelo que eu vi hoje aqui, pela quebra do que temos mais sagrado, para simplesmente fazer a vontade de quem não quer o bem de nossa cidade. Eu confesso a Vossa Excelência, eu vou me retirar da sessão, de vergonha. E aí, seguindo o vereador Nau Fernandes, mas por outro motivo, a vereadora Jussara também se retirou da sessão. Eu vou me retirar da sessão, não pelo fato da atitude de Vossa Excelência, porque o senhor bem explicou, mas eu vou me retirar porque um vereador rasgar um regimento da casa, eu acho um desrespeito para cada um de nós. Muito bem, e foi assim, né, nesse resumo que a gente fez do que aconteceu ontem na Câmara Municipal de Guarabira. Lembrando a você que as sessões da Casa Osório de Aquino têm transmissão ao vivo todas as terças e quintas pela TV Mídia a partir das 16 horas.